Fala, Experts! Beleza? Léo Quinito, você tá na Expertix e hoje eu tô aqui para falar de você sobre uma coisa que eu tava doido que chegasse logo, tava faltando aqui para eu complementar meu projeto de automação em casa. O que será? Sensor, hein? Vem comigo. Então, Experts, finalmente consegui botar minhas mãos em sensor de luminosidade da Tuya versão Zigbee, finalmente. Se vocês forem procurar, aliás, vou até deixar aí nos cards para vocês darem uma olhada, que eu já fiz um vídeo no passado sobre sensor de luminosidade Wi-Fi da Tuya, tá? E aí o que acontece? Recentemente, finalmente chegaram versões Zigbee dele, tá? Eu tô aqui com duas versões, as duas são Zigbee, tá? Aqui na minha mão, só que essa daqui, menorzinha, é com fio, tá? Então você vai precisar ligar numa tomada ali, numa USB para ele funcionar, tá? USB micro USB, né, na verdade, tá? Então você vai precisar ligar esse aqui, tá constantemente ligado numa fonte USB para funcionar. E esse daqui funciona a pilha, tá? Duas pilhas palito e ele funciona tranquilamente. Os dois são Zigbee, tá, gente? Agora, apesar de serem os dois Zigbees, quando eu instalei os dois no hub Zigbee da Tuya, eles não funcionam exatamente iguaizinhos, tá, gente? Esse daqui que é com cabo, por exemplo, ele me traz, por exemplo, uma medida de lux, né, que é a medida ali de luminosidade, que supostamente vai até 1000, mas lá no gráfico ele me dá uns números 1040, 1050, parece até que passa um pouquinho de 1000. Já esse daqui com bateria, ele me dá a impressão de que vai de 0 a 100, tá? Então são medidas diferentes, tá? Mas de qualquer jeito, os dois são Zigbee. Eu vou deixar nos links aí para você de compra. E tem uma loja que tem tanto a versão Wi-Fi com e sem bateria, e também tem essa versão aqui Zigbee com fio, né, que precisa estar carregado de energia, e depois tem esse daqui da Zen Smart, que já é um modelo a pilhas, né? Então você consegue deixar ele ligadinho lá sem ter que estar necessariamente perto de uma fonte de energia para funcionar, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre compatibilidade dele, gente. Então, eu tentei instalar os dois em vários hubs, tá? Como eu já disse, os dois são da plataforma Tuya, então você vai conseguir usar os dois perfeitamente aí dentro da plataforma Tuya, com essa diferença que eu falei, que um parece que a medida vai até 1000, o outro parece que vai até 100. Eu acho muito ruim a automação envolvendo sensor de luminosidade no aplicativo Smart Life, tá? Porque quando você vai ver a medida no próprio sensor, é um tipo de medida, aí quando você vai entrar para fazer a automação, ele fala que é um percentual. Eu acho muito difícil você realmente chegar ali no nível de luminosidade que você quer no ambiente para acionar a tua rotina, beleza? Agora, uma notícia muito boa. Esse daqui, com bateria, eu consegui que ele funcione no Samsung SmartThings, tá? Então, os dois eu tentei, tá? E os dois foram reconhecidos pelo Samsung SmartThings como Thing, né? Então não teve um controlador automaticamente assinalado para ele, tá? Mas depois eu fui testando alguns controladores e aí eu achei um controlador que se chama Illuminance Measurement Capability. Então se você botar esse daqui nesse daqui que funciona a pilhas, para mim funcionou lindamente. Então ele capta em lux a tua medida aí no teu ambiente e funcionou para automações, funcionou maravilha. A única coisa é que ele não está me mostrando como é que está a bateria desse sensor, tá? Mas aí, se você quiser, você pode botar, por exemplo, um alerta para quando esse dispositivo ficar offline, e aí você vai poder ir lá e dar uma verificada se a bateria acabou ou se aconteceu algum problema, tá? Mas, enfim, repito, está funcionando muito bem. E aí, cara, estando dentro da plataforma Samsung SmartThings, abriu uma série de possibilidades de automação aqui na minha casa. Por exemplo, em vários ambientes eu tenho o sensor de movimento para que acenda as luzes conforme houver movimento no ambiente. E aí o que acontece? Normalmente eu botava esse sensor de movimento para só ser acionado conforme o horário, né? Então se estivesse ali mais ou menos entre as 5h30 da tarde, 6h30 da manhã, se tivesse movimento no ambiente, a luz acendia. Só que isso não é exatamente fidedigno com o que a gente quer, né? A gente quer, na verdade, que a luz acenda se você realmente tiver uma necessidade de luz naquele ambiente. Então, quando você consegue, ali dentro do SmartThings, botar
que o teu sensor de luminosidade trabalhe em conjunto com o teu sensor de movimento, aí você pode botar, olha, eu quero que quando detecte movimento e se a luminosidade tiver, o lux, né, que é a medida, tiver abaixo de tanto, aí sim eu quero que a luz acenda. E aí eu posso até cortar essa necessidade de horário que eu falei, né? Porque assim, vamos que teve um dia que tá super tempo fechado, super chuvoso e tá aquele dia escuro já às 3 da tarde. Então, tendo esse par de sensor de luminosidade e sensor de movimento, eu perdi essa amarra do horário. Porque como eu tenho hoje, como eu falei, começa só às 5h30 da tarde. Então, eu perdi essa amarra. Agora, a qualquer momento do dia que realmente a luminosidade esteja baixa ali naquele ambiente, a minha luz vai acender com movimento e, cara, isso faz toda a diferença. Outra utilização muito boa que eu também tenho para sensor de luminosidade aqui em casa é ele trabalhar em conjunto com um motor de cortina também da Tuya. Então, o que acontece? No quarto do meu filho bate muito sol da tarde e eu percebi que esse sol estava incidindo exatamente onde fica a TV do quarto do meu filho e eu acho que isso ao longo do tempo pode estragar, né? Você deixar ali um equipamento eletrônico pegando o sol direto o tempo inteiro. Então, mais ou menos ali entre as 3 e pouca da tarde e 5 e pouca, 6 horas, ele ficava tendo uma incidência de sol direto. Aí o que eu fiz? Eu botei um sensor, no caso eu botei esse que funciona com energia, porque eu tenho uma fonte ali, eu consigo ligar ele num USB ali pertinho, e aí esse eu botei ali medindo mais ou menos ali onde o sol bate, que bate na TV também, e aí todos os dias, quando o sol começa a bater, que chega numa luminosidade X, pumba, a cortina vai e fecha para proteger os equipamentos. Então, gente, essas são duas aplicações rápidas que eu tenho para esse sensor de luminosidade aqui em casa. Funciona muito bem, eu adoro, gosto muito mais dessa versão aqui, tá? Porque é Zigbee e porque pareou com o Samsung SmartThings e eu consegui achar um controlador. Mas, dependendo do seu projeto aí, se você tiver completamente dentro do universo Tuya, por exemplo, do ecossistema da Tuya, aí tanto faz, de acordo com a sua necessidade, você pode botar ou esse aqui abastecido, ligado na luz o tempo inteiro, ou esse que funciona por bateria, e vai atender as suas necessidades, beleza? Como eu falei, de ambos existem as versões Wi-Fi também, e existem também versões à prova d'água, tá? Que você pode deixar aí em ambientes externos. Vamos supor que você tem ali uma luz externa que você quer que acenda quando a luminosidade baixar de X, por exemplo. Você quer aquela mãe, eu até falei isso no outro vídeo, você quer aquela mãe zelosa que gosta de deixar uma luz acesa para quando teu filho chegar de madrugada da balada, ter uma luz ali ligada para ele. Então, você pode botar esse sensorzinho que a luz vai acender só quando realmente não tiver luz suficiente e amanheceu, a luz se apaga sozinho. Beleza, gente? Então era isso, ó. Acho muito legal o sensor de luminosidade, tem uma série de aplicações que você pode adotar aí para usar ele, beleza? E como sempre, como é que é? Se tá problemático, coloca no automático. Um abraço, galera.